Amém, igreja? Amém, Jesus. Amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Marcos, que esteve conosco na vigília. Glória a Deus, Deus abençoe. Tem sido uma bênção de Deus. Deus abençoe os pastores que aqui estão. Não sei o nome de todos, mas eu conheço todos eles. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um da igreja, desta igreja que veio presenciar esse ato tão maravilhoso. Foi falando aqui mencionado sobre conselhos práticos. Princípio, irmãos. Eu conheço a Neuza, que será a futura pastora Neuza, desde os 18 anos dela. Nós trabalhamos juntos em uma metalúrgica e ela era uma pessoa bem bagunceira mesmo, né? Era uma moça bem bagunceira e foram 12 anos, né, trabalhando juntos. E ela falava que um monte de coisa de crente, e a gente insistindo ali. E até que a gente saiu da empresa e continuou aquela história, né? Será que dá resultado? Né? E você vê que dá resultado, ela está aqui. Vai ser a futura pastora. Depois que a gente saiu da empresa, a minha filha, a filha da bispa, que é minha esposa, ela está com 19 anos. 20 anos agora. Então veja bem, 20 anos depois, hoje ela será consagrada pastora, está casada, está a esposa dela aqui. Me alegro muito porque, irmãos, eu não podia faltar nessa unção, não porque eu queria participar no derramar do azeite, nada disso, porque vale a pena quando Deus te coloca para cuidar de alguém. O tempo pode até passar, mas a palavra de Deus não passa. E rapidamente, como se diz, pastor, muitos de nós queremos esse cargo, muitos de nós adoramos esse cargo porque é bom. O pastor ele é bajulado, o pastor ele é carregado por todos, o pastor pensa em fazer aniversário, é o que ganha mais presente. Só que é um problema. A esposa do pastor, a primeira coisa que acontece, ela perde o nome. Todo mundo diz, é a mulher do pastor, é a mulher do pastor. Os filhos do pastor perdem o nome também. Todo mundo diz, é o filho do pastor, é o filho do pastor. É considerado? Sim, porém serão os mais vistos. A esposa do pastor, o filho do pastor, era o espelho da igreja. Tudo que acontece foi a esposa do pastor. Foram os filhos do pastor, foi a mãe do pastor. E os pastores que serão consagrados, existe um sério problema, que quando alguém quer fazer alguma coisa que o pastor corta, ele diz, não vai fazer. A primeira astúcia, né, daqueles que querem fazer alguma coisa é envolver a família do pastor. Por quê? Se envolver a família do pastor no negócio, o pastor tem que fazer. É sério. Se envolver a família do pastor, o pastor tem que fazer. Agora existe uma coisa séria aos pastores. Deus está procurando alguém que cuide da ovelha. O pastor, quando se conta ministérios no dedos, o pastor é o dedo que carrega a aliança. Porque o pastor é aquele que tem a obrigação de aliançar a igreja em Cristo. Há muitos pastores que ligam a igreja nele. E aí ele diz, olha pastor, se eu sair daqui, todo mundo vai comigo. Esse não é o pastor. Porque o pastor ele tem uma única obrigação: levar a igreja ao encontro de Deus. Aleluia. E orientar a igreja e dizer, olha irmãos, eu não sou o único. Amanhã eu posso sair daqui, vocês permaneçam aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o bom resultado, está aqui o pastor Isaías, né? Amarildo, não é Isaías, Amarildo. É que eu tenho o hábito de trocar os nomes mesmo. Pastor Amarildo,
a gente já tivemos um bom tempo junto e ele já me conhece. E existe um caso muito sério. Muitos pastores, o que eles fazem? Eles pegam a ovelha, liga nele. E aí a ovelha, tudo é o pastor, tudo é aquele pastor. Se chegar um outro pastor, aquela ovelha rejeita. Pelo contrário, o pastor tem que ser amigo do outro pastor. É verdade, aleluia! O pastor tem que ser aquele que conduz a igreja a reconhecer o pastorado do seu amigo. E o pastor, irmãos, ele tem um compromisso de levar a igreja a ter um relacionamento com Deus. O pastor não pode manipular a igreja. Pelo contrário, o pastor, ele leva a igreja a adorar a Deus. O pastor não tem nenhuma obrigação e nenhuma responsabilidade em fazer todas as coisas. Pelo contrário, o pastor, ele administra a igreja, porque se tiver que fazer algum serviço da igreja, o pastor está junto, administrando o serviço que tem que ser feito. Ser pastor é muito bom. Só que quando Deus precisa tratar uma ovelha, ele traz a ovelha para o pastor tratar. E se o pastor errar, quem apanha é o pastor. A ovelha dificilmente apanha, porque a ovelha está fraca, a ovelha está doente, a ovelha está ferida. Deus não vai mexer com a ovelha. Por isso o pastor ganha. Deus, ele mantém o pastor com todas as coisas, porque quando precisa de tocar na ovelha, ele chama o pastor e ele diz: vem aqui. A ovelha está doente. Ela não quer remédio. Diz, não, o problema é teu. A ovelha está doente. Aí muitos pastores são espertos e dizem: pô, Senhor, essa ovelha é rebelde, desviou. Deus diz: vai atrás. O problema do pastor, quem mandou deixar escapar da mão dele? Senhor, essa ovelha está cheia de carrapicho. Ele diz: limpa. Eu pago você para tratar a ovelha. É por isso que o pastor, ele ganha tudo. Ele ganha tudo porque o pastor precisa atender os telefonemas. O pastor não tem desse negócio de não atender o telefonema da ovelha. O pastor não tem desse negócio de estar ocupado. O pastor tem que estar disponível para atender a ovelha. Desde a ovelha melhorzinha que tem até aquela mais chata, sabe? O pastor tem que atender. Sabe aquela ovelha que dá um problema sério? Não louva direito, chega atrasado no culto, não gosta de contribuir com nada.